tem que ser muito claro para a torcida do Corinthians. Nós vamos sangrar um pouco, nós vamos sofrer um pouco para poder tirar o time dessa situação. O presidente do Corinthians tem uma grande oportunidade, Osmar Stabile. O Corinthians é para arrecadar, no mínimo por ano, 1,5 bi. O Corinthians é para arrecadar mais do que isso. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora vamos ver as últimas novidades sobre o Timão, muitas informações de bastidores. O Corinthians ali que acertou a renovação do Maicon, chegou ali um novo comandante ali no cargo do Timão, né? Marcelo Paes chegou, assumiu ali o lugar deixado pelo Fabião Soldado. Com isso, algumas mudanças devem ocorrer para a próxima temporada. Novidades sobre o Memphis, vai ficar, não vai? Sairá do Corinthians, vai renovar mais um tempo? A gente vai acompanhar todas as informações, como a imprensa debateu, tudo isso e muito mais a partir de agora. O link da ESPN estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. De fora e, como eu disse, o ESPN.com.br com a apuração das prioridades nesses primeiros dias do Marcelo Paes. Renovações, a gente sabe que o Maicon agora resolveu a vida, né, com o Corinthians, fica até 2027. E o Marcelo Paes quer ter uma conversa olho no olho com o Memphis Depay. Bora, turma, vamos falar do Corinthians. Comece, professor Celso. Qual o maior desafio do Marcelo? Paz. Ele vai precisar ter paz, porque aquilo é um caldeirão, ele vem de fora. Às vezes no Corinthians são mal vistas pessoas que não são sequer da Zona Leste. Imagine uma pessoa que vem de outra região do país. A capacidade profissional dele ninguém discute. Você falou de um bom trabalho no Fortaleza, eu acho que até que é mais de um, porque lá ele foi presidente, depois ele foi CEO e a coisa andou... Mudou de patamar. Muito bem, o Fortaleza se transformou em um outro clube no futebol brasileiro, a despeito desse final com o rebaixamento, que também contribuiu para a saída dele, né? Também havia um certo desgaste. Mas a sensação que fica é que o Marcelo Paes é uma ilha de profissionalismo cercada por amadorismo por todos os lados. A gente não pode esquecer. Isso no Corinthians. No Corinthians. A gente não pode esquecer que não mudou o que é o Corinthians, a estrutura do Corinthians. Ele vai ter várias dificuldades, inclusive financeiras. Um amigo meu falou, no Corinthians vai ter mais dinheiro que no Fortaleza. Será? Ele tem transferban para resolver? Ele tem dívidas. O próprio caso do Maicon foi solucionado para ele ficar com um contrato até o fim de 27, mas o Corinthians vai ter que pagar o que não pagou até hoje pelos empréstimos seguidos. Então ele vai ter a pressão financeira, vai ter a pressão da torcida, e não é só da torcida, é de tudo que envolve o Corinthians, né? Vamos ver como é que, se ele consegue repetir aquele bom trabalho, mas será uma luta. O Marcelo precisa, antes de tudo, de paz. E paz no Corinthians é um artigo bastante raro. E aí, Pascoal? Bom, eu acho assim, no caso do Marcelo, ele vem com um frescor, né? Ele vem com essa novidade, ele vem com essa expectativa da torcida e com a expectativa mesmo dele de abrir esse novo campo, esse novo horizonte para trabalhar. Ele sai do Fortaleza, gigante, para vir para um time excepcionalmente gigante, né? Que é o Corinthians. Então, ele precisa se enquadrar dentro de uma situação. O primeiro enquadramento, o que ele vai poder fazer? De que forma ele vai poder trabalhar? Quem é que vai... Porque é o seguinte, você sabe que no Corinthians, quando você chega, você vai ter 2 a favor e 35 contra. Eu não estou falando nenhuma novidade para ninguém. Eu não estou falando nenhuma novidade. O Paulo Nunes foi contratado, saiu do Palmeiras, foi para o Corinthians e não conseguiu jogar no Corinthians. Está aqui o professor pode até melhorar a história. Eu estava lá, eu era repórter, ninguém me contou. Eu vi muitas coisas. O Corinthians, nessa época, tinha um fiscal de treino, que era um fiscal da torcida, da Gaviões. Ele ia ver todo o treino para ver quem treinava, quem está dando migué. Tinha um fiscal de treino. Vocês não sabem disso? Eu conto para vocês, eu era repórter remunerado? Era cargo remunerado? O cara da torcida do Corinthians via todos os treinos, para ver o que estava acontecendo. Era o GPS antiga. Então, esse correu 10 quilômetros. Eu já vi coisas do Corinthians. Era um drone. O Corinthians tem um transferban internacional. O Corinthians tem transferban nacional. Não pagou ainda o Cuiabá. O Corinthians tem um transferban internacional e mais 3 para cair. O Corinthians não tem, como disse o professor, paz. Agora tem. O Marcelo. Se o presidente do Corinthians, que eu espero
Então, se eu sou presidente, se eu fosse presidente do Corinthians, a primeira coisa que eu faria é a seguinte, reunir o torcedor do Corinthians e dizer o seguinte, ó, esse ano o Corinthians arrecadou muito menos do que poderia arrecadar. O Corinthians arrecadou perto de 900 milhões, 800 e pouco, quase 900 milhões. O Corinthians é para arrecadar, no mínimo por ano, 1,5 bi. O Corinthians é para arrecadar mais do que isso. O Corinthians deve 3 bi. É a cotação do Corinthians nessa época. 3 bilhões. É muito difícil você trabalhar com um déficit desse tamanho. Porque a sua arrecadação não supre metade do que você deve. E você tem que criar prioridades. Quais são as prioridades? Pagar o que pode. O que pode é pagar o jogador, o que pode é pagar o funcionário, e você não tem dinheiro para pagar as outras coisas. Isso se transforma em transfer ban, isso se transforma em ações na justiça. O Corinthians deve para todos os empresários do futebol brasileiro. Não tem nenhum empresário do futebol brasileiro que o Corinthians não deva. E eu acho que isso precisa ser bem colocado. Isso precisa ser muito esclarecido, bem claro. Porque o Flamengo só saiu de uma situação... A situação do Corinthians é pior. Né? A situação do Corinthians é pior do que era a situação do Flamengo. Porque o Flamengo arrecadava mais do que devia. E conseguiu, com cortes drásticos, até doídos, porque o time beirou o rebaixamento. Doídos, o Corinthians já beirou o rebaixamento também. Sofreu para tirar há 2 temporadas. Então, a gente tem que entender tudo isso. E o presidente do Corinthians, ele tem que ser muito claro, muito aberto. E como o Corinthians gosta muito de conversar com o torcedor, esse é um jeito de trabalhar do Corinthians. Gosta que o torcedor esteja presente, que ele fale diretamente para o torcedor. Reúna os torcedores das 3 principais torcidas organizadas e diga o seguinte, ó gente, é isso aqui, nós podemos fazer isso. Porque o Corinthians, o Corinthians pode ter a contratação de um lateral, pode ter a contratação de um volante, pode ter a contratação, mas como vai contratar? Se tem 2 transfer ban para pagar? Um nacional e um internacional. Tem que ser muito claro para a torcida do Corinthians. Nós vamos sangrar um pouco, nós vamos sofrer um pouco para poder tirar o time dessa situação. O presidente do Corinthians é uma grande oportunidade, Osmar Stabile. É um grande momento, porque todo dia você recebe uma página em branco para a sua vida. E você escreve a sua página, você preenche todo dia uma página em branco. É o seu dia. Então o presidente do Corinthians tem uma página em branco para escrever. Que ele consiga escrever o melhor que ele pode para o Corinthians. O Corinthians precisa parar de servir aos outros e precisa se servir dele. As pessoas... Ainda tem muita caixa preta para abrir no Corinthians. Muita caixa preta. Tem muita coisa para abrir. Então, se o presidente do Corinthians tiver o discernimento de apresentar claramente o que ele pode fazer e como vai fazer, com o Marcelo Paz ao lado dele, para administrar isso tudo, porque você pode dizer, mas o Corinthians vai receber 1,5 bi no ano que vem? Vai. Vai. E vai conseguir o quê? Mas o time deve para todo mundo, foi campeão paulista e campeão da Copa do Brasil, Pascoal. Verdade. Palmeiras não deve para ninguém. Campeonato de tiro curto, né? Teve superávit o Palmeiras e mais de 1 bi e não ganhou nada. É verdade. Mas o errado não pode dar certo sempre. Não é sempre que o errado dá certo. E quando o errado, dá errado. Muito errado. Muito errado. O Corinthians precisa ter uma página virada e a apresentação de uma página em branco para o torcedor do Corinthians entender o que precisa fazer. E tem esse probleminha para resolver que está atrás Isso da até o meio do ano. Até assim. Esse aí. Até o meio do ano. Porque o contrato do Memphis, e ele disse depois que o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil, que o Traíra estava lá dentro do vestiário, se referindo ao vice-presidente do Corinthians, né? E o vice-presidente do Corinthians disse que ele não tem culpa nenhuma a respeito disso. Né? Ele falou claramente, ela está aí, você pode pegar que está aí, tem vários locais aí que você pode escolher. Agora, ele quer ficar, mas que o Corinthians seja organizado, tenha dinheiro para contratar, são coisas que são mais difíceis de conseguir. São coisas difíceis de lugar conseguir. para esse cara aí tem, né, Felipe? O que você acha que vai ser, como é que vai ser o papo do Marcelo Paz com o Memphis? Então, a gente está falando bastante de parte administrativa, a parte financeira, o transfer ban. Agora, dentro do campo, na minha opinião, essa vai ser uma questão, porque muito da grana que está nessa parte do déficit tem a ver
com o que foi pago pelo salário, a moradia, onde ele ficou hospedado, tudo isso, a premiação dele na final da Copa do Brasil. Agora, para mim, o Corinthians precisa de mais um lateral direito. Lateral esquerdo tem o Angileri, tem o Matheus Bidu, que foi Lateral esquerdo tem 3. bem. Por enquanto, porque o Angileri pode sair também. Mas ali o Bidu é da praia da Bidu, casa. Hugo e o Angileri. Meio campo, o Corinthians tem bastante, precisa resolver a questão do Garro, a questão clínica do Garro, né? Para dar continuidade, mais continuidade para ele. Agora, precisa de mais um para ajudar o Yuri Alberto. Para quando ele não estiver. Porque quando o Yuri Alberto não está, o Corinthians já sente. E Brasil se joga muito, se viaja muito, não só internamente, mas também os campeonatos. O Corinthians ganhou a Copa do Brasil, tem vaga na Libertadores, na fase de grupos. Isso. Ou seja, agora a gente já sabe que para tiro curto, o Corinthians enfrenta qualquer campeonato de tiro curto. Tem mais time do que elenco. Mas e quando você tem que alargar isso aí fica essa distância. Palmeiras vai para frente, Flamengo vai embora. Quem será que vai poder encostar nessa dupla aí? Ao longo do ano todo, né? E não, vamos viver só agora da Copa do Brasil, vamos viver só, tentar, sei lá, uma Sul-Americana, vamos tentar algo na Copa Libertadores, porque... Na medida que você ganha a vaga na Libertadores, isso pode ser, como diria o nosso amigo Vicente Matheus, Pascoal, a faca de 2 legumes. Faca de 2 legumes. Você aumenta a expectativa, aumenta o patamar, tem o lado positivo. Quem tem uma torcida dessa, que durante um campeonato inteiro bota uma média de 40 mil pessoas para ver muito pouca coisa, num campeonato em que o Corinthians foi mal. O Corinthians foi o pior paulista do brasileiro, atrás até do Santos. Mas ter uma média, uma torcida, uma presença, esse é um potencial que precisa ser mais bem explorado. O Corinthians precisa de mudanças estruturais, gente. E o Marcelo Paz, por mais competente que seja, inclusive o cargo dele no Corinthians, ele está muito mais longe da chave do cofre, do poder de decisão, do que quando ele era CEO ou presidente do Fortaleza. Ele vai ter que contar com competência de gente que, na minha concepção, não é competente. A atual diretoria do Corinthians é muito parecida com as outras diretorias anteriores. Só se houver um milagre de manhã o Stabile acordar e aparecer outro Stabile. Não é isso que vai acontecer. A gente sabe que é uma droga que vem malhada desde antes da gente nascer, como diria o Cazuza. Então, o Marcelo Paz pode ser um paliativo para isso. Eu acho que, por exemplo, ele já mostra competência em pegar na cabeça do defunto ali. Ele não está adiando, por exemplo, essa conversa com o Memphis. O Silas acabou de falar, olha o Memphis ali, isso é uma coisa prioritária. Imagina que a questão do transfer ban também seja prioritária numa ordem de coisas. Se você quer reforçar elenco, você tem que pagar, colocar as dívidas na frente, né? Algumas dívidas são prioritárias. A questão do transfer ban é fundamental. Quem tem transfer ban está de mãos amarradas, não pode qualificar elenco, não pode... E aparentemente, né, o que a gente espera é que aconteça isso, né? O Corinthians busque ali quitar suas dívidas primeiramente para depois sim buscar contratações. É o que muitos não entendem, né? Que o time nessa fase que tá o Corinthians tem que passar dificuldade mesmo, tem que fazer contratações mais modestas, porém todo time quer vencer, né, no final da temporada. Alguns vencem, né? Não são todos os 20, enfim, num campeonato de pontos corridos, por exemplo, que vencem. Apenas um vai vencer, então o Timão tem que entender que talvez seja a hora de passar um pouco de aperto, não brigar pelo título, mas também não cair, se manter ali numa boa colocação e tentar reestruturar, porque só assim pro Corinthians poder voltar a brigar entre os grandes, né? Entre os grandes que eu falo é Palmeiras e Flamengo. São os dois times que conseguiram ali largar dos demais. E o Corinthians tem total potencial de fazer isso com a torcida espetacular que tem e também com o poder financeiro não tão parecido quanto o do Flamengo, talvez até maior pela força da sua torcida. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Deixa o like, inscreva-se. A gente trouxe a opinião dos comentaristas para vocês. Opine abaixo. Valeu!